Quando o telefone do meu celular tocou naquela manhã, não imaginei que era o início de algo que mudaria tudo. Era o escritório do advogado do meu pai. A voz do outro lado era formal, quase impessoal, mas havia um peso nas palavras que me fez endireitar a postura na cadeira da cozinha, ainda com o uniforme de trabalho parcialmente amassado, os sapatos recém-tirados, o café esfriando ao lado. Sua visita está marcada. Tenho algo que pertence a você. Seu pai deixou instruções. Ele queria que fosse sua. Eu congelei. As chaves? Minhas? Aquilo parecia tão irreal quanto as histórias que ele contava quando eu era criança sobre a casa, que nunca se podia visitar, sempre em construção, sempre perigosa demais, sempre longe demais do alcance de qualquer um. Meu coração acelerou, e ao mesmo tempo senti um frio percorrer a espinha. Na infância, a casa do meu pai era um mito, um lugar que existia nas conversas em tom baixo com a minha mãe, nos relatos que chegavam com cuidado para que eu não tentasse abrir a porta errada. Ele dizia que era inseguro, que havia estruturas soltas, que a eletricidade podia pregar peças. Nunca uma explicação clara, nunca uma visita, só o suspense e a proibição. Eu cresci imaginando corredores intermináveis, escadas rangendo, quartos cobertos de pó e janelas que refletiam apenas a própria solidão. E agora, ali estava eu, adulta, militar, com disciplina e coragem habituais, mas com medo. Um medo que vinha de lembranças, de fantasmas infantis e da própria surpresa de receber algo que até pouco tempo parecia intocável. O escritório estava silencioso quando cheguei, o tipo de silêncio que exige respeito e atenção. O advogado, um homem de meia idade com terno cinza e uma gravata discreta, me entregou o envelope contendo as chaves. Não havia uma carta explicando nada além do mínimo necessário. Ele queria que fosse sua. Segurei o conjunto de chaves com força, o metal frio queimando levemente a palma da mão. Eu olhei para ele, esperando talvez uma pista, uma orientação sobre como lidar com aquilo. Mas ele apenas assentiu e voltou à sua pilha de papéis. Saí de lá com um silêncio pesado no peito, cada passo no corredor ecoando mais alto do que o normal, como se estivesse dentro da casa que eu ainda nem tinha visto. Durante todo o caminho de volta, minha mente revisitou os últimos encontros com meu pai. Ele sempre mantinha uma distância, mesmo quando eu servia no quartel, viajando de um posto a outro, mas havia sinais sutis de preocupação, presentes inesperados, chamadas rápidas de voz quando não podia falar pessoalmente. Mas sempre a casa dele, permanecia inacessível. Agora, com as chaves nas mãos, a sensação era estranha, como se estivesse segurando uma responsabilidade enorme, mas também um segredo. Uma promessa silenciosa que ele parecia ter feito comigo, sem nunca verbalizar, que eu talvez precisasse entender por mim mesma. Cheguei em casa, joguei as chaves sobre a mesa de jantar e sentei. A sensação era dupla, dever e curiosidade. Não era apenas uma herança material, era uma herança de mistério, de memória, de algo que meu pai guardou só para mim. Por horas, não consegui fazer outra coisa além de olhar para as chaves, girá-las entre os dedos e imaginar o que encontraria. Não era ganância, não era curiosidade banal. Era algo mais profundo, uma necessidade de compreender, de sentir, de tocar aquilo que ele manteve longe de todos, inclusive de mim. Quando finalmente decidi que iria visitar a casa antes de qualquer decisão sobre vendê-la, a ansiedade se misturava a um respeito quase religioso. Eu não sabia o que esperar. Minha mente oscilava entre o medo do abandono e o fascínio por descobrir o que ele havia protegido. O trajeto até lá foi silencioso, acompanhado apenas pelo ronco do motor do carro e pelo próprio ritmo dos meus pensamentos. Cada quilômetro percorrido parecia trazer memórias antigas, lembranças de domingos vazios, telefonemas curtos, palavras não ditas e conselhos sufocados. Ao estacionar diante da casa, senti o peso de toda a minha vida refletido naquela fachada antiga. A estrutura era mais imponente do que lembrava, cercada por árvores altas e sombras que dançavam com o vento. As janelas estavam limpas, mas ainda refletiam algo que não era apenas a luz do sol. Refletiam a história que eu precisava desvendar. A porta da frente, robusta, me lembrava de que, embora eu fosse filha dele, aquele espaço era território dele até o último instante. Ainda assim, ali estava eu, com a chave que agora me permitia entrar. Respirei fundo antes de colocar a mão na maçaneta.
O frio que senti ao toque do metal me fez recordar cada aviso que ele dera, cada desculpa que inventara para impedir visitas. Mas agora, com o uniforme ainda parcialmente amassado, botas de combate nos pés e o instinto de disciplina militar correndo em minhas veias, senti que estava pronta. Pronta para enfrentar não apenas a casa, mas tudo o que ela representava. O silêncio, o abandono, os mistérios e a conexão inesperada com meu pai, que só agora, depois da morte dele, se revelava possível. E então, a porta girou. A luz entrando pelos vãos parecia mais intensa do que imaginava. Havia um cheiro antigo, mistura de madeira, poeira e tempo guardado. Cada passo que dei sobre o chão rangente parecia ecoar em câmaras de memória invisíveis, despertando lembranças adormecidas e mistérios não contados. E de repente fiquei congelada. Não sabia se era medo, surpresa ou um reconhecimento silencioso do que estava por vir. O silêncio da casa era absoluto, quase reverente, e naquele momento percebi que entrar ali não era apenas um ato físico, era atravessar um limiar entre o passado que me moldou, o pai que me moldou à distância e a mulher que me tornei, pronta para compreender, assumir e, talvez, transformar tudo aquilo. Segurei as chaves com força novamente. O que vi naquele primeiro instante não era apenas uma casa, era um legado, um enigma e uma responsabilidade, e tudo ao mesmo tempo. E algo dentro de mim sabia que aquela experiência seria apenas o início de uma série de descobertas que mudariam não só minha percepção sobre ele, mas sobre mim mesma. Ao atravessar o hall da casa, senti que cada passo me transportava para uma infância que parecia ter ficado suspensa no tempo. O chão rangia sob meu peso, cada tábua parecendo sussurrar histórias que não haviam sido contadas. E a memória do meu pai se infiltrava nos cantos escuros, nas paredes intactas e nos corredores que nunca me permitiram entrar. Eu cresci ouvindo dele que a casa era insegura, que havia riscos que eu não poderia entender ainda tão jovem. Mas agora percebia que o que ele realmente guardava ali não eram perigos físicos, mas fragmentos da própria vida, pedaços dele que ele não queria dividir. Cada cômodo que eu passava parecia carregar o peso de lembranças e ausências, e meu coração batia mais rápido, não de medo, mas de reverência por aquele espaço que ele manteve intacto e privado. No corredor que levava à sala principal, percebi o cheiro inconfundível de madeira antiga misturada com verniz, uma memória olfativa que me trouxe instantaneamente de volta aos domingos em que eu era pequena e esperava, ansiosa, por sua atenção. Ele nunca me explicava por que a casa estava sempre em construção, mas às vezes, em raros momentos, me deixava vislumbrar pedaços daquilo que escondia. Uma porta entreaberta, um livro esquecido em cima de uma mesa, uma fotografia antiga que ele mostrava por um instante antes de guardá-la de volta. Agora, adulta, com o uniforme militar pendendo ainda no corpo e a disciplina gravada em cada gesto, percebi que essas pequenas janelas para a sua vida eram um tipo de legado silencioso, uma forma dele manter sua história segura até que eu estivesse pronta para compreendê-la. Enquanto avançava pela sala de estar, meus olhos foram atraídos para objetos que nunca imaginei que veria. Retratos de família cuidadosamente enquadrados, pequenos móveis restaurados com carinho, objetos de valor sentimental que pareciam sussurrar suas próprias histórias. Cada detalhe carregava uma assinatura dele, o cuidado meticuloso que colocava em tudo, mesmo quando se recusava a me permitir entrar naquele espaço. Havia uma dualidade em sua forma de agir, distante, rígido, quase intransigente, mas simultaneamente protetor, preservador de lembranças e memórias que ele sabia que um dia eu precisaria enfrentar e compreender. Cheguei ao que parecia ser o escritório dele. A porta, robusta e antiga, exalava autoridade. Quando a abri, fui recebida por prateleiras cheias de livros, pastas etiquetadas com sua letra firme e arquivos que pareciam conter a vida inteira dele em ordem meticulosa. Ao tocar os volumes, senti uma mistura de curiosidade e reverência. Cada livro era uma extensão dele, cada pasta, uma parte de sua mente estratégica e meticulosa. Percebi que ele tinha passado anos construindo não apenas uma casa, mas um espaço que refletia sua personalidade, sua disciplina, seu cuidado silencioso com tudo o que considerava importante. Ali, naquele escritório, não havia apenas papéis e livros. Havia fragmentos de uma vida que ele manteve escondida, talvez para me proteger,
talvez para me preparar, talvez simplesmente porque era a forma que encontrava para preservar sua própria história. As lembranças da minha infância começaram a se misturar com o presente. Lembrei-me das vezes em que ele me observava de longe, nos jogos de futebol, nas apresentações escolares, nas pequenas conquistas que eu esperava compartilhar com ele. Ele raramente participava ativamente, mas sua presença era constante, silenciosa, firme. Agora, diante da casa, parecia que ele havia deixado pistas sutis de sua atenção em cada detalhe. As memórias, que antes pareciam fragmentos desconexos de uma relação distante, agora ganhavam sentido. Cada aviso sobre a casa, cada restrição, cada justificativa para me manter afastada, era parte de um padrão mais amplo, uma forma dele proteger não apenas o espaço físico, mas também o meu crescimento e minha percepção de responsabilidade. Enquanto explorava os corredores, encontrei objetos que me obrigaram a confrontar sentimentos que eu não sabia que ainda existiam. Uma caixa de brinquedos cuidadosamente guardada, fotos de mim ainda criança em atividades que ele jamais participou diretamente, cartas antigas endereçadas a mim, mas nunca entregues. Ao abrir a caixa, senti uma pontada de dor e ternura simultâneas, a sensação de ser lembrada, mesmo quando afastada, e de perceber que meu pai havia preparado essas lembranças de forma estratégica, esperando que um dia eu estivesse pronta para entendê-las. Em um dos quartos, encontrei um diário antigo, com páginas amareladas pelo tempo. Ao folheá-lo, percebi notas que ele escrevera sobre sua própria infância, sobre decisões que tomara como pai, sobre medos e desejos que jamais expressou em voz alta. Cada frase era carregada de emoção contida, uma voz silenciosa que ecoava através do tempo. Eu sentia como se estivesse lendo diretamente a mente dele, entendendo o raciocínio que guiava sua distância, sua rigidez e, ao mesmo tempo, seu cuidado. Ele havia construído uma barreira não para me afastar, mas para me preparar, para me ensinar sobre paciência, respeito e responsabilidade, mesmo sem palavras explícitas. O peso dessas memórias começou a se tornar físico. Cada cômodo que eu percorria parecia adicionar camadas à minha compreensão sobre quem ele era, sobre como ele me via e sobre como a vida dele havia sido moldada por escolhas silenciosas, muitas vezes incompreendidas por mim na infância. Eu percebi que ele não apenas havia preservado uma casa, mas uma narrativa completa, esperando que eu a desvendasse e assumisse. O silêncio do lugar, que inicialmente parecia assustador, tornou-se respeitoso, quase solene, como se cada canto sussurrasse: agora é sua vez de entender. Na cozinha, encontrei utensílios impecavelmente organizados, mantidos em ordem quase militar, que refletiam tanto seu cuidado quanto sua disciplina. Lembrei-me de pequenas refeições que ele fazia em silêncio, da forma como observava detalhes que ninguém mais notava, e percebi que aquele ambiente, aparentemente comum, era uma extensão de sua própria mente estratégica. Cada detalhe carregava intenções, lembranças e alertas silenciosos, e eu compreendi que minha chegada não era apenas física, mas simbólica, a transferência de um legado que ele guardou com zelo e paciência. Ao caminhar pelo quintal, percebi que ele havia planejado cada espaço, cada árvore, cada caminho de pedra. Havia um equilíbrio entre beleza, utilidade e segurança, como se estivesse me ensinando, mesmo ausente, a valorizar o cuidado, a disciplina e a observação detalhada. Cada planta, cada sombra projetada pelo sol nascente, cada canto de silêncio carregava significados ocultos, pequenas lições que eu precisaria interpretar para compreender o homem que meu pai realmente fora. O peso das memórias, que começou como uma carga emocional de curiosidade e nostalgia, transformou-se em um reconhecimento profundo. Eu não apenas entendia agora a casa, mas começava a compreender meu pai, sua presença silenciosa e sua maneira de amar à distância. Ele me ensinou a observar, a respeitar, a interpretar, a assumir responsabilidade. Cada cômodo, cada objeto, cada sombra e cada detalhe arquitetônico não era apenas uma construção física, era uma construção emocional, um legado de disciplina, cuidado e preparo que ele deixou para mim, esperando que eu estivesse pronta para recebê-lo. E então, enquanto me sentava na sala principal, cercada pelo silêncio carregado de memórias,
percebi algo que até então não tinha entendido completamente. A casa não era apenas uma herança material. Era um mapa de quem ele foi, de quem eu sou e de quem eu poderia me tornar. Um espaço que, apesar da distância, havia sido cuidadosamente preparado para mim. Um espaço que agora exigia que eu assumisse não apenas a posse das chaves, mas a compreensão, o respeito e a responsabilidade de carregar adiante tudo aquilo que ele havia guardado silenciosamente por anos, esperando o momento certo para me revelar seu verdadeiro significado. O ar da casa parecia diferente a cada passo que eu dava, carregado de lembranças que não eram apenas minhas, mas que agora eu tinha o direito de decifrar. O corredor estreito à minha frente me convidava a avançar, mas havia também uma tensão quase física que me segurava por dentro. Cada porta fechada era um desafio silencioso, cada sombra projetada pelas janelas uma lembrança de que eu estava pisando no território que meu pai havia cuidadosamente mantido reservado. A sensação era estranha. Medo misturado com curiosidade, respeito com a necessidade de descobrir, ansiedade com a consciência de que a cada passo eu me aproximava de segredos que ele guardou por toda a vida. Respirei fundo, tentando organizar os pensamentos e silenciar a mente militarizada que carregava de anos de disciplina e comando. Minha mão pairou sobre a maçaneta do primeiro cômodo, hesitando apenas por um instante antes de girar lentamente. Ao abrir, fui recebida por uma combinação de cheiro antigo de madeira e tinta, uma atmosfera que parecia sussurrar memórias invisíveis. O cômodo era modesto, mas cada detalhe era notável. Prateleiras alinhadas, livros organizados, um móvel restaurado com carinho e objetos pessoais que transmitiam uma ordem meticulosa, quase obsessiva. Cada livro parecia ter sido escolhido com intenção, cada pasta etiquetada com precisão, cada foto cuidadosamente posicionada. Meu pai sempre fora um homem de poucas palavras, mas cada detalhe da casa falava. Ele havia construído não apenas uma residência, mas um espaço que refletia sua mente, sua disciplina e o cuidado silencioso com a vida que mantinha. Eu passei os dedos sobre a lombada dos livros, sentindo a textura do papel e do couro, imaginando quantas noites ele havia passado ali, sozinho, lendo, refletindo, planejando, mantendo uma vida que eu apenas começava a compreender. Ao atravessar para o cômodo seguinte, senti um calor de ansiedade misturado a um respeito silencioso. Cada porta que eu abria parecia revelar um fragmento da mente dele, uma peça do quebra-cabeça que ele cuidadosamente guardava. Havia cartas, correspondências nunca enviadas, fotografias antigas, bilhetes dobrados que ele deixava em lugares estratégicos, talvez esperando que algum dia eu os encontrasse. Ao tocar cada objeto, percebia a delicadeza do cuidado e a profundidade do significado, e isso provocava uma mistura de emoções que variava da nostalgia à surpresa, da tristeza à compreensão. Em um dos quartos, encontrei uma caixa trancada com um cadeado antigo. Não havia chave visível, mas uma sensação me dizia que ele tinha deixado pistas para que eu a encontrasse. Ao procurar ao redor, descobri uma pequena gaveta escondida na escrivaninha, contendo a chave. O momento em que girei o cadeado e levantei a tampa da caixa foi carregado de antecipação silenciosa. Dentro estavam diários, fotos, documentos que revelavam aspectos da vida dele que eu nunca imaginara. Havia cartas endereçadas a mim, escritas quando eu ainda era criança, com palavras que ele nunca teve coragem de entregar. A emoção me atingiu como um golpe silencioso. Raiva pela ausência, ternura pela intenção e curiosidade pelo mistério. As páginas do diário eram cuidadosamente escritas, cada linha carregando uma mistura de disciplina, afeto e reflexão. Ele falava de medos, frustrações, conquistas silenciosas e decisões difíceis que moldaram não apenas sua vida, mas a forma como ele interagia comigo e com o mundo. Eu percebi que a razão pela qual ele nunca permitiu que eu entrasse na casa não era para me afastar, mas para me preparar. Cada segredo guardado, cada obstáculo invisível, cada silêncio estratégico era uma forma de ensinar paciência, respeito e observação. Ele construiu barreiras não para me limitar, mas para me tornar capaz de lidar com o que estava por vir. Enquanto caminhava pelos corredores da casa, senti que cada detalhe arquitetônico tinha sido planejado com intenção. A posição das janelas, a iluminação natural,
a organização dos móveis, tudo refletia uma mente meticulosa e estratégica. Cada passo que eu dava revelava algo novo. Uma fotografia escondida, um livro com anotações na margem, cartas e recortes que ofereciam pistas sobre sua vida interna. Ele parecia ter previsto que um dia eu estaria ali, pronta para compreender não apenas a casa, mas a pessoa que ele realmente foi. No escritório, um espaço que parecia central para ele, encontrei pastas etiquetadas com datas, nomes e eventos. Ao abrir uma delas, percebi registros de decisões profissionais, planos financeiros e até esboços de projetos que ele nunca compartilhou. Cada documento era uma janela para a mente de um homem disciplinado, estratégico e silenciosamente protetor. Ele havia preservado essas informações não apenas para si, mas como um legado para mim, um mapa que só poderia ser decifrado quando eu estivesse pronta. A cozinha, que à primeira vista parecia comum, revelou-se um santuário de cuidado e atenção. Cada utensílio estava no lugar certo, cada armário organizado de forma lógica, cada detalhe transmitindo uma ordem que refletia a mente dele. Eu lembrava das poucas vezes em que o vi cozinhar, sempre meticuloso, sempre atento a cada detalhe, e agora compreendia que a cozinha não era apenas funcional, mas uma extensão de sua personalidade, disciplinada, organizada e silenciosamente afetuosa. O quintal, por sua vez, contava uma história própria. Árvores plantadas com cuidado, caminhos de pedra cuidadosamente posicionados, cada canto revelando um equilíbrio entre estética, funcionalidade e segurança. Ele havia preparado o espaço para que eu pudesse compreender a importância da observação e do planejamento. Cada sombra, cada caminho e cada planta eram lições silenciosas sobre paciência, cuidado e respeito pelo que nos rodeia. Enquanto percorria a casa, senti que cada cômodo, cada detalhe e cada objeto fazia parte de um plano maior, uma narrativa silenciosa deixada por meu pai para que eu descobrisse. Ele não era apenas um homem que mantinha distância, mas alguém que estruturou sua ausência de forma que eu pudesse compreender a profundidade de sua atenção e cuidado. Cada memória reprimida, cada silêncio, cada barreira construída era, na verdade, uma preparação para este momento. Quando finalmente sentei na sala principal, cercada por objetos, livros e lembranças cuidadosamente preservadas, compreendi que a decisão de explorar cada cômodo não era apenas física, mas emocional. Eu estava assumindo um legado que exigia não apenas minhas mãos, mas minha mente e meu coração. Cada detalhe da casa me ensinava algo sobre meu pai, sobre mim mesma e sobre a responsabilidade de carregar adiante aquilo que ele cuidadosamente preservou. O peso das memórias se transformou em clareza. Eu compreendi que a casa era mais do que uma herança material. Era um legado de disciplina, cuidado, reflexão e amor silencioso. E naquele momento, percebi que meu pai, mesmo na ausência, estava presente de uma forma que eu nunca imaginara. Ele me guiava através de cada cômodo, cada objeto, cada sombra, e me ensinava que assumir o que nos é deixado envolve mais do que posse física. Envolve compreensão, respeito e preparação para aquilo que está por vir. Ao atravessar o último corredor, senti o ar da casa mudar de maneira quase imperceptível. O cheiro de madeira antiga e tinta seca se misturava agora a algo mais profundo, quase pungente, como se o próprio passado tivesse decidido se manifestar diante de mim. Cada cômodo que eu havia explorado antes parecia mais pesado, mais carregado de silêncio e expectativa. E então, quando empurrei a porta do que parecia ser o quarto mais privado dele, tudo parou. O tempo, o espaço, meu próprio corpo. Fiquei ali, imóvel, encarando uma cena que eu não estava preparada para processar. Não era uma surpresa física, não havia um objeto inesperado, ou algo estranhamente fora do lugar. Era a sensação de presença, a consciência intensa de que tudo que ele havia escondido durante anos estava finalmente à minha mercê. Cada detalhe que eu havia visto nos corredores, cada livro, cada caixa, cada fotografia, parecia convergir naquele instante, formando um mosaico da vida dele, de suas escolhas, de sua relação comigo. Uma mistura de amor contido, de rigidez disciplinar, de silêncio protetor, tudo junto.
inundando meu corpo e minha mente em ondas que não podiam ser contidas. Meus dedos tremiam enquanto eu tocava os objetos mais próximos, sentindo o peso das mãos que os haviam manuseado, das intenções que haviam guiado cada decisão dele. Era como se eu pudesse ouvir, na vibração da madeira, no cheiro das páginas, a voz dele falando comigo através do tempo, dizendo sem palavras que ele sempre soubera que eu estaria aqui, que eu precisaria entender. O coração batia forte, mas não era apenas excitação ou medo. Era reverência. Era reconhecimento da magnitude do que ele guardou, do cuidado silencioso que ele manteve por todos esses anos, mesmo enquanto parecia distante, frio, inatingível. Olhei ao redor e percebi detalhes que antes haviam passado despercebidos. Um caderno parcialmente escondido atrás de livros antigos, com anotações que detalhavam pequenas preocupações sobre minha vida, sobre meu futuro. Uma caixa de cartas endereçadas a mim, algumas datadas de anos antes, nunca entregues, contendo palavras que expressavam orgulho, preocupação e, às vezes, arrependimento. Senti uma mistura de raiva e ternura. Raiva por ele nunca ter me permitido entrar. Ternura por perceber que tudo aquilo era uma prova de que ele se importava, de uma forma que eu nunca poderia ter entendido na infância. As lágrimas vieram de forma silenciosa, não de tristeza pura, nem de alegria. Um choro contido, que parecia atravessar minha mente e se acumular em meu peito, enquanto eu tentava processar a complexidade de nossas relações. Lembrei-me de cada momento em que ele esteve ausente, de cada dia em que esperei por uma demonstração de afeto que nunca veio de forma direta, mas que agora, através desses objetos, dessas memórias, se revelava. Ele havia se comunicado comigo de uma forma que só podia ser entendida após sua ausência. Havia um diário, parcialmente escondido sob o colchão de uma cama que parecia não ter sido usada por anos. Ao abri-lo, senti uma pressão no peito. As palavras eram meticulosamente escritas, cada frase carregada de intenção. Ele falava sobre decisões difíceis, sobre a vida que queria me deixar, sobre os desafios que eu precisaria enfrentar, sobre o amor que sentia, mas que não conseguia demonstrar da forma convencional. Lendo aquelas páginas, compreendi que sua rigidez, suas restrições e sua ausência não eram desprezo, mas proteção. Um método silencioso de preparar-me para o mundo, para a responsabilidade e para a compreensão de que algumas coisas só poderiam ser aprendidas através da experiência própria. Enquanto percorria o quarto, encontrei fotografias de momentos que eu nem lembrava. Ele havia guardado recortes de minha infância, momentos em que eu estava triste, momentos em que sorria, pequenas conquistas e frustrações. Cada imagem carregava uma mensagem silenciosa. Ele estava atento, mesmo quando parecia ausente. Cada detalhe, cada objeto, cada página, parecia dizer que ele havia pensado em mim, planejado para mim e preparado para este momento de reconhecimento. Em um canto, uma caixa com pequenas recordações de família chamou minha atenção. Pequenos objetos, cada um com uma história, cada um com uma ligação direta ao nosso passado e aquilo que ele havia preservado com cuidado. Eu os toquei com reverência, percebendo que ele havia mantido esses itens não apenas para si, mas para que eu entendesse o valor da memória, da continuidade, do cuidado silencioso que permeia as relações familiares. Minha respiração se tornou mais pesada. A mistura de emoções que eu sentia não podia ser organizada em palavras simples. Havia orgulho por finalmente estar diante de um legado que era só meu, raiva por tantos anos de ausência e mistério, gratidão por perceber que mesmo na distância ele havia pensado em mim, e uma compreensão profunda de que a vida dele, suas escolhas e seu silêncio haviam sido um presente disfarçado. Em determinado momento, caminhei até a janela e observei o quintal. A disposição das árvores, o alinhamento dos caminhos de pedra, a posição dos canteiros, tudo indicava um cuidado meticuloso, uma atenção ao detalhe que refletia sua personalidade inteira. Era como se ele tivesse planejado cada elemento, não apenas para funcionalidade ou estética, mas para transmitir lições silenciosas. Paciência, observação, disciplina e a importância de cuidar do que nos rodeia. Enquanto permaneci ali, no centro do quarto, percebi que não podia mais pensar em vender a casa sem entender profundamente o que ela representava. Cada objeto, cada documento,
Cada sombra carregava significado. Havia uma narrativa completa, cuidadosamente construída, esperando que eu a interpretasse. E percebi que, para honrar meu pai, eu precisava absorver essas lições, respeitar suas escolhas e compreender que sua ausência aparente era, na verdade, uma forma de presença profunda e silenciosa. A primeira reação emocional, portanto, não foi de surpresa banal, nem de medo, nem de felicidade imediata. Foi uma mistura complexa de respeito, reverência, dor contida e gratidão silenciosa. Eu estava diante de uma história que ele havia mantido só para mim, uma história que agora precisava ser desvendada com cuidado, atenção e paciência. Percebi que a casa não era apenas um espaço físico, mas um portal para compreender meu pai, nossa relação e, sobretudo, a mulher que eu havia me tornado, disciplinada, resiliente, atenta e pronta para assumir responsabilidades que por tanto tempo me haviam sido negadas. Sentei-me no chão do quarto, cercada pelo silêncio carregado de memórias, e fechei os olhos por um momento. Deixei que cada sensação, cada fragmento de memória, cada objeto que tocava, penetrasse em minha mente e coração. Percebi que o legado do meu pai não estava apenas nas paredes ou nos móveis, mas nas lições escondidas, nas mensagens silenciosas, no cuidado que ele manteve mesmo quando parecia distante. Eu estava absorvendo mais do que uma herança material. Estava recebendo a compreensão de quem ele foi, de quem eu sou e do que precisava carregar adiante. E naquele instante, percebi que a exploração da casa não havia terminado. O peso da memória, da disciplina e da atenção meticulosa dele me mostrava que havia mais a descobrir, mais segredos a desvendar e mais conexões emocionais a compreender. Eu precisava caminhar pelos corredores restantes, abrir cada porta, examinar cada objeto, porque a verdadeira história do meu pai, e de certa forma minha própria história, estava escondida ali, aguardando minha coragem, minha paciência e minha capacidade de perceber o que não podia ser dito em palavras. Depois de horas caminhando pelos corredores da casa, tocando cada objeto, lendo cada página e observando cada detalhe, comecei a sentir que havia algo mais profundo, algo que ele guardava não apenas para mim, mas de mim. A sensação era quase física. Cada passo me aproximava de um segredo que eu ainda não sabia como lidar. Olhei para a sala de estar mais uma vez, percorrendo os móveis, a disposição das fotos, os livros cuidadosamente alinhados, e percebi que havia padrões que eu ainda não tinha decodificado. Meu pai não deixava nada por acaso, e algo naquele silêncio me dizia que eu estava prestes a descobrir o que ele realmente guardava por trás das paredes que eu nunca havia visto. Enquanto explorava o corredor que levava aos fundos da casa, notei uma porta que parecia menor, quase escondida pelo efeito da luz e das sombras. Ela não se destacava como os outros cômodos, mas algo na forma como o batente estava construído, a sutileza de sua posição, chamou minha atenção. Aproximando-me, senti o frio metálico da maçaneta. Hesitei por uma fração de segundo e girei. A porta se abriu com um rangido baixo, revelando um pequeno quarto que não havia percebido antes. Um espaço que parecia ter sido planejado para permanecer oculto. O ar era mais denso, carregado de cheiro de papel antigo e madeira, mas também havia algo de pessoal, íntimo, quase secreto. Ao entrar, vi caixas organizadas de maneira quase obsessiva, cada uma com etiquetas escritas à mão. A caligrafia firme do meu pai revelando datas e descrições curtas. Ao abrir a primeira, deparei-me com fotografias que eu nunca tinha visto. Momentos de sua juventude, cartas endereçadas a pessoas que eu não conhecia, recortes de jornais que pareciam registrar conquistas, planos e decisões importantes. Cada detalhe me mostrou um lado dele que eu jamais imaginara. Ele não era apenas o homem distante e rígido que eu conheci. Havia uma vida inteira de experiências, escolhas e responsabilidades silenciosas que ele manteve escondidas, talvez para me proteger, talvez porque ninguém mais precisava entender. No fundo de uma das caixas, encontrei uma pasta mais robusta, amarelada pelo tempo, contendo documentos que pareciam ser registros financeiros, cartas endereçadas a advogados, contratos e planos que indicavam investimentos que eu nunca soubera. Meu coração acelerou.
Não pela novidade em si, mas pela compreensão do que aquilo significava. Meu pai havia construído um legado cuidadoso, pensado com estratégia e atenção, e agora ele estava me permitindo acessá-lo. Cada papel era uma prova de que ele pensou em mim, mesmo que eu nunca tivesse entendido a forma como demonstrava seu cuidado. Uma carta chamou minha atenção particularmente. Estava dobrada com precisão, marcada com minha inicial. Ao abrir, percebi que não era apenas um documento. Era um bilhete pessoal, escrito com a letra firme e deliberada do meu pai, mas carregado de emoção contida. Ele falava sobre escolhas difíceis que fizera ao longo da vida, sobre sua percepção de mim, sobre o que esperava que eu entendesse ao receber a casa. Cada palavra parecia atravessar o tempo, conectando o nosso passado com o presente, transmitindo uma mensagem silenciosa que só agora eu poderia compreender. Ele falava de responsabilidade, de paciência, de observação e, acima de tudo, de confiança. Conforme eu lia, as emoções começaram a se misturar. Havia ternura nas palavras que ele nunca ousara dizer em voz alta, raiva silenciosa por nunca ter entendido suas intenções, e uma profunda admiração por perceber a complexidade de seu cuidado. Eu compreendi que todas as restrições, todos os avisos sobre a casa em construção, todas as barreiras que ele colocou, não eram apenas para me manter afastada, mas para preparar minha capacidade de lidar com o que estava prestes a descobrir. Cada segredo guardado era uma lição, um teste silencioso, uma maneira de me preparar para assumir algo que ele sabia que um dia me pertenceria por direito, mas não sem compreensão. Continuei vasculhando as caixas e encontrei uma série de diários menores, cada um contendo registros de sua vida profissional, decisões estratégicas, observações sobre pessoas ao seu redor e planos que ele mantinha para proteger a mim e a nossa família. Ele havia registrado cada detalhe com cuidado, não apenas para si, mas como uma forma de deixar instruções indiretas, de preparar uma narrativa que eu poderia reconstruir. Era como se ele estivesse me ensinando a ler entre linhas, a perceber intenções e consequências, a compreender que a vida muitas vezes exige disciplina e paciência, e que o cuidado silencioso pode ser mais poderoso do que qualquer demonstração ostensiva de afeto. Entre os objetos, havia também presentes cuidadosamente embrulhados e nunca entregues, pequenos sinais de carinho e atenção que ele havia planejado para mim. Um caderno de anotações com pequenas mensagens de incentivo, fotos antigas que ele havia guardado esperando que eu as encontrasse, cartas nunca enviadas para familiares explicando suas decisões. Cada um desses itens me obrigava a reconsiderar a imagem que eu tinha dele, não mais apenas o pai distante, mas um homem que estruturou a própria vida para proteger, instruir e me guiar, mesmo sem palavras diretas. O impacto emocional foi profundo. Eu percebi que toda a frieza que sentira durante a infância, toda a distância, toda a rigidez, não eram sinais de desprezo, mas formas de ensinar paciência, observação e responsabilidade. Ele havia escondido sua ternura em lugares estratégicos, esperando que um dia eu estivesse pronta para descobrir, entender e, finalmente, assumir o que ele considerava meu por direito. A emoção era intensa, silenciosa, mas esmagadora, e eu me senti pequena diante da magnitude do legado que ele deixou. E nesse momento, percebi que o que eu encontrava não eram apenas objetos e documentos, mas fragmentos de uma narrativa que ele havia construído silenciosamente. Cada item, cada página, cada lembrança guardada era uma peça de um quebra-cabeça que agora eu podia montar. Ele me guiava sem palavras, mostrando que a verdadeira herança não está apenas na posse material, mas na compreensão, na responsabilidade e na capacidade de honrar aquilo que nos foi confiado. Enquanto fechava a última caixa e respirava profundamente, senti que minha percepção da vida do meu pai havia mudado completamente. Ele não era apenas o homem que impunha limites e mantinha distância. Era alguém que preparou um legado silencioso, estratégico e profundamente pessoal. A emoção tomou conta de mim de maneira completa. Respeito, ternura, admiração, compreensão e uma sensação de conexão que nunca havia sentido em vida. O que ele havia escondido era mais do que segredos. Era uma prova de amor contido, de cuidado silencioso, de planejamento meticuloso. E eu, finalmente, estava pronta para compreender, absorver e um dia
decidir o que faria com tudo aquilo que ele cuidadosamente deixou para mim. A casa, os objetos, os diários, as cartas, cada detalhe, tudo se tornou um mapa emocional e estratégico, aguardando que eu, finalmente, decifrasse seu significado. Enquanto permanecia no pequeno quarto oculto, rodeada pelas caixas, pastas e diários do meu pai, percebi que meu corpo inteiro estava sob o peso de emoções que eu não conseguia nomear com precisão. Cada detalhe que descobria parecia jogar uma luz diferente sobre a minha vida e sobre a relação que tive com ele. Uma mistura de ternura e frustração, admiração e raiva, gratidão e ressentimento inundava meu coração, e eu me sentia ao mesmo tempo próxima e distante do homem que ele fora. Nunca pensei que a ausência pudesse ser tão presente, tão carregada de significado, e ao mesmo tempo tão dolorosa. As cartas endereçadas a mim, cuidadosamente guardadas e nunca entregues, faziam com que meu peito se apertasse. Ele me acompanhou em silêncio durante anos, registrando pensamentos, pequenas vitórias e preocupações, e ainda assim, nunca se fez presente de maneira direta. A frustração que senti não era com a casa, nem com os objetos, nem com o próprio legado material, mas com a constatação de que ele havia me mantido à distância, ainda que com intenção de cuidado. Cada segredo, cada barreira, cada mensagem escondida despertava em mim sentimentos que eu ainda não sabia como lidar. Lembro-me de pegar uma fotografia antiga em que estávamos juntos, quando eu tinha apenas 8 anos. Ele segurava minha mão, mas a expressão em seu rosto era séria, quase inacessível. Eu, na época, sentia medo e confusão diante daquela distância. Agora, adulta, percebia que o mesmo homem que parecia distante era também aquele que planejava, com precisão silenciosa, formas de me proteger e de me ensinar. Um misto de raiva pelo que não tive e de gratidão pelo que ele havia feito em segredo começou a se misturar dentro de mim de maneira quase insuportável. Enquanto folheava um dos diários, encontrei registros de decisões difíceis que ele tomou, algumas delas envolvendo sacrifícios que afetaram a todos ao redor, mas especialmente a mim. Ele havia mantido distância, escondido intenções e planejado cada passo para garantir que eu tivesse o que precisava no futuro, mesmo que isso significasse negar-me algo no presente. A raiva surgia do reconhecimento tardio da manipulação e do controle, mas era imediatamente substituída por um entendimento profundo de que aquelas ações foram motivadas por cuidado, mesmo que em uma forma que eu inicialmente não pudesse compreender. A mistura de emoções aumentava conforme eu continuava a explorar cada cômodo e a revisar cada objeto que ele preservara. Pequenos presentes, cartas, recortes de jornal, fotos de momentos familiares nunca compartilhados. Tudo isso era uma prova do amor silencioso e da atenção meticulosa que ele tinha, mesmo quando eu sentia apenas ausência. Comecei a perceber que a raiva que eu sentia não era apenas contra ele, mas contra minha própria incapacidade de entender seus motivos até aquele momento. A frustração com o passado se misturava à gratidão pelo presente, criando um turbilhão emocional que parecia não ter fim. Havia momentos em que eu queria apenas fechar o diário, guardar as cartas e me afastar da intensidade do que estava descobrindo. Mas algo dentro de mim me impelia a continuar, a decifrar cada detalhe, a absorver cada ensinamento silencioso que ele deixara. Ele havia construído a casa, organizado os objetos, preservado lembranças e escrito pensamentos com uma paciência que desafiava minha compreensão. Era como se cada gesto dele fosse uma lição de vida, uma instrução velada que eu precisava aprender para finalmente compreender não apenas a ele, mas também a mim mesma. Enquanto examinava as caixas mais antigas, encontrei documentos que indicavam planos financeiros, propriedades e investimentos que eu nunca soubera. Ele havia tomado decisões que afetariam diretamente minha vida, garantindo um futuro seguro, mas mantendo a informação fora do meu alcance até que eu estivesse pronta para receber. A frustração e a raiva surgiam do fato de ter sido mantida à margem, mas ao mesmo tempo havia um profundo respeito pela complexidade e pela inteligência que ele demonstrava. Cada descoberta era uma mistura de choque e admiração, uma experiência emocional que me deixava exausta e fascinada ao mesmo tempo. Sentada no chão,
cercada por papéis e fotografias, comecei a refletir sobre o significado de tudo aquilo. Meu pai havia construído não apenas uma casa, mas um legado de disciplina, cuidado e estratégia. Cada segredo guardado era uma forma de instrução, uma maneira de me preparar para lidar com o mundo e assumir responsabilidades que ele considerava essenciais. Eu percebi agora que minha raiva e frustração eram respostas naturais a anos de ausência aparente, mas também compreendia que aquela ausência era intencional, uma lição silenciosa que ele planejara para mim. Havia também uma sensação de solidão que crescia conforme eu percorria os cômodos. Ele não estava mais ali para explicar suas ações, para me confortar ou para compartilhar o significado de cada escolha. Eu precisava enfrentar tudo sozinha, interpretar seus sinais, compreender seu legado e, finalmente, decidir como lidar com aquilo que ele havia deixado. Essa solidão não era apenas física, era emocional, uma exigência de maturidade e de responsabilidade que ele me impunha mesmo na ausência. Enquanto fechava uma das caixas, percebi que minha mente estava dividida entre passado, presente e futuro. O passado me mostrava um pai distante, rígido, quase inacessível. O presente me mostrava um homem meticuloso, cuidadoso e estratégico, cuja ausência era uma forma de preparação. O futuro me desafiava a assumir responsabilidade, a compreender seu legado e a decidir o que fazer com tudo aquilo que agora pertencia a mim. A tensão entre essas temporalidades criava sentimentos contraditórios que me envolviam de forma total, tornando cada decisão e cada ação subsequente extremamente carregadas de significado. Ao caminhar novamente pelos corredores da casa, percebi que não poderia mais voltar atrás. Cada detalhe que ele havia deixado, cada segredo revelado, cada objeto preservado, exigia minha atenção e minha compreensão. Eu estava no limiar de uma transformação emocional profunda, confrontando não apenas a história do meu pai, mas também a minha própria capacidade de lidar com amor, ausência, disciplina e legado. Era um momento de introspecção, uma prova de resistência emocional e de maturidade que eu não poderia ignorar. Enquanto me sentava na sala de estar, cercada pelas caixas abertas e objetos espalhados, percebi que os sentimentos contraditórios não diminuiriam tão cedo. Raiva, ternura, admiração, frustração, gratidão, todos coexistiam, se sobrepondo e transformando-se de formas que eu ainda não compreendia totalmente. Mas, ao mesmo tempo, havia um fio condutor claro. Cada emoção, cada descoberta, cada segredo revelado, estava me preparando para assumir o legado dele de forma consciente, estratégica e emocionalmente madura. No fundo, compreendi que aquela mistura de sentimentos era exatamente o que ele havia planejado. Ele queria que eu experimentasse tudo isso, que sentisse o peso da responsabilidade, que entendesse a complexidade do cuidado e da disciplina, e que finalmente assumisse o que era meu por direito. Não apenas a casa, mas o entendimento profundo de quem ele fora, do que ele valorizava e de como eu deveria agir em relação a tudo aquilo. E nesse instante, percebi que minha jornada pela casa não havia terminado. Os sentimentos contraditórios que eu carregava seriam o guia para os próximos passos, para cada descoberta futura e para a forma como eu decidiria lidar com o legado que ele cuidadosamente guardou. Cada objeto, cada caixa, cada página de diário, cada carta, cada fotografia, estava agora interligada a um processo de compreensão e aceitação que definiria não apenas minha relação com ele, mas também comigo mesma. Enquanto continuava a explorar a casa, percebi que cada canto, cada objeto, cada sombra parecia me conduzir a algo maior, algo que eu ainda não podia nomear. A sensação de estar em um território que não me pertencia, mas que agora era meu por direito, aumentava com cada passo. O silêncio da casa, carregado de décadas de segredos e memórias, parecia pulsar ao meu redor, quase como se meu pai estivesse observando cada movimento, cada gesto meu. Havia uma expectativa invisível no ar, uma tensão silenciosa que me impelia a continuar, mesmo quando meu corpo e minha mente desejavam apenas descansar. Foi em um canto do sótão, um espaço que eu ainda não havia explorado completamente, que percebi algo estranho, uma pequena porta de acesso, quase imperceptível, escondida atrás de caixas de papelão e móveis antigos. A madeira parecia antiga, desgastada pelo tempo, mas havia uma precisão no encaixe,
como se tivesse sido cuidadosamente posicionada para permanecer discreta. Meu coração acelerou. Uma mistura de curiosidade e apreensão tomou conta de mim. A mão pairou sobre a maçaneta e senti o frio do metal sob meus dedos. Hesitei apenas por um instante antes de girar a chave, um gesto carregado de expectativa silenciosa. Ao abrir a porta, fui recebida por um espaço pequeno, mas que imediatamente chamou minha atenção. Havia uma escrivaninha antiga, perfeitamente preservada, com gavetas cuidadosamente fechadas. Sobre ela, um envelope fechado, sem datas, sem destinatário, apenas meu nome cuidadosamente escrito à mão pelo meu pai. Meu corpo ficou rígido, o ar pareceu rarefeito, e por um instante, pensei em recuar. Mas algo dentro de mim dizia que aquele era o momento, que eu precisava enfrentar o que ele havia deixado para mim, esperando pacientemente que eu estivesse pronta. Com as mãos trêmulas, abri o envelope. Dentro, encontrei cartas e documentos que não eram apenas registros ou notas pessoais, mas um verdadeiro mapa de intenções e pensamentos do meu pai. Cada papel estava carregado de cuidado, planejamento e, acima de tudo, uma transparência que ele raramente demonstrava em vida. Ele não estava mais lá para explicar suas escolhas, para guiar minhas interpretações ou para suavizar as palavras escritas, mas sentia sua presença em cada linha, em cada frase cuidadosamente escolhida. Era como se ele tivesse previsto minha reação, antecipado minhas emoções e preparado tudo para que eu pudesse compreender o significado de sua vida e de sua ausência. Entre os documentos, encontrei uma carta que imediatamente chamou minha atenção. Era longa, escrita em tinta azul, com palavras que fluíam de forma quase poética, mas carregadas de pragmatismo e intenção clara. Ele falava sobre seu amor silencioso, sobre a disciplina que ele julgava necessária para me preparar, sobre os sacrifícios que fizera e sobre o cuidado com minha vida mesmo quando parecia distante. Cada frase era uma mistura de ternura e autoridade, de carinho e rigor, como se ele estivesse finalmente abrindo sua mente e coração para mim, revelando o homem por trás da fachada rígida. Enquanto lia, lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Não eram apenas lágrimas de saudade ou arrependimento, mas de reconhecimento, de entendimento profundo de que ele sempre estivera presente, mesmo na ausência. Ele havia construído sua vida e sua casa, de forma a me ensinar, a me proteger e a preparar-me para enfrentar o mundo com força, disciplina e inteligência. Cada palavra lida naquela carta parecia se transformar em um ensinamento silencioso, uma lição de vida que eu jamais poderia receber de outra forma. Havia também um diário escondido atrás da escrivaninha, um volume antigo, com páginas cuidadosamente mantidas, algumas amareladas pelo tempo, outras ainda intactas, com tinta fresca que parecia ter sido escrita para mim naquele instante, mesmo que não fosse. Nele, ele registrava suas memórias mais íntimas, seus medos, suas frustrações, suas esperanças e planos para minha vida. Cada entrada era uma peça de um quebra-cabeça que agora eu podia montar, uma narrativa de dedicação silenciosa, planejamento estratégico e amor contido. A descoberta me atingiu com força. Ele não havia sido apenas um pai ausente, mas um mentor silencioso, alguém que moldou meu presente e meu futuro sem jamais me subestimar. Enquanto folheava o diário, encontrei também registros que revelavam intenções sobre a casa, sobre minha vida financeira e sobre decisões estratégicas que afetariam diretamente meu futuro. Ele havia planejado com antecedência cada detalhe, incluindo como eu deveria interpretar o legado que estava deixando. Cada documento, cada anotação, cada carta era uma prova de seu cuidado, mesmo quando mantinha distância. Percebi que toda a frustração que sentira na infância, toda a raiva silenciosa por sua ausência, era apenas parte de um plano maior, que ele arquitetara para me preparar para compreender, assumir e transformar aquilo que era meu por direito. Em meio aos papéis, encontrei um envelope maior, selado com cera, marcado com um símbolo que reconheci imediatamente como seu. Discreto, mas carregado de significado. Dentro, havia instruções detalhadas sobre a casa, sobre como ela deveria ser preservada, sobre decisões que ele considerava importantes para meu futuro e para o legado que ele construíra. Havia também uma carta pessoal, escrita de forma direta, mas carregada de emoção contida, instruindo-me a compreender o valor das escolhas,
da paciência e do cuidado, e a perceber que seu silêncio não era ausência, mas estratégia e proteção. Cada descoberta me deixava mais consciente de quem ele fora, de como pensava e agia, e de como eu deveria lidar com o legado que ele me deixou. O impacto emocional era profundo, misturando orgulho, raiva, ternura e admiração. Percebi que toda a rigidez, toda a distância, toda a dificuldade de acesso à casa não era para me afastar, mas para me preparar. Ele havia deixado não apenas objetos ou documentos, mas um verdadeiro mapa emocional e estratégico, esperando que eu estivesse pronta para recebê-lo. Enquanto permanecia no sótão, absorvendo cada descoberta, compreendi que aquele achado transformador não mudava apenas minha percepção sobre meu pai, mas também sobre mim mesma. Ele me forçava a enfrentar minhas próprias emoções, a compreender a complexidade do cuidado e do amor silencioso, a perceber que assumir responsabilidade não é apenas receber algo, mas interpretar, respeitar e dar continuidade ao legado de quem veio antes de nós. Naquele momento, percebi que a casa, os documentos, as cartas e os diários não eram apenas objetos materiais ou memórias antigas. Eram instrumentos de ensino, ferramentas de preparação e manifestações de um amor profundo, mesmo contido, que eu finalmente podia compreender. Cada página, cada envelope, cada segredo revelado me aproximava do entendimento total. Meu pai, com sua disciplina e silêncio, havia me moldado para este instante, e agora cabia a mim honrar, absorver e transformar tudo aquilo em algo que seria apenas meu. E pela primeira vez desde que recebi as chaves, senti que não estava apenas visitando a casa, mas atravessando um legado completo, absorvendo a sabedoria, o cuidado e a estratégia de um homem que me amou de forma profunda, ainda que silenciosa, e que agora me confiava não apenas a casa, mas a compreensão e a continuidade de tudo o que ele construiu. A emoção tomou conta de mim, intensa, silenciosa, quase física, e eu percebi que estava diante de algo que mudaria não apenas minha percepção sobre ele, mas também sobre a mulher que eu me tornaria a partir dali. Depois de passar horas absorvendo cada detalhe do sótão, de ler cada carta, de folhear cada diário e de compreender a profundidade silenciosa do cuidado do meu pai, senti pela primeira vez o peso real da responsabilidade que agora estava em minhas mãos. A casa, que durante toda a minha vida fora um território proibido, se tornara mais do que um espaço físico. Era um legado emocional, intelectual e estratégico que exigia reflexão, decisão e ação conscientes. Eu me sentei no chão do sótão, cercada por papéis, fotografias, caixas e diários, e deixei que cada descoberta penetrasse lentamente na minha mente, tentando imaginar o que faria a seguir. O dilema que se apresentava diante de mim era complexo. Eu poderia vender a casa imediatamente, transformá-la em capital, liberando o valor material de décadas de história e sacrifício. Seria um caminho lógico, seguro, racional, mas que não honraria a profundidade do que meu pai havia deixado para mim. Por outro lado, permanecer na casa e assumir sua manutenção e preservação exigiria não apenas recursos financeiros, mas também uma dedicação emocional que eu ainda não sabia se estava pronta para enfrentar. Cada cômodo, cada objeto, cada segredo revelado representava uma responsabilidade silenciosa, um pedido implícito para que eu compreendesse, guardasse e desse continuidade ao legado que ele cuidadosamente estruturou. Enquanto caminhava pelos corredores, tentando organizar mentalmente as possibilidades, fui confrontada por uma enxurrada de sentimentos contraditórios. Orgulho pela herança, gratidão pelo cuidado, frustração pela ausência prolongada, raiva pelo passado distante, medo pelo desconhecido e uma determinação silenciosa que vinha crescendo dentro de mim desde o momento em que cruzei a porta pela primeira vez. Eu percebi que a decisão que tomasse não afetaria apenas minha vida, mas também o significado do que meu pai havia construído, a essência do seu legado e a forma como eu própria me reconheceria como mulher, filha e agora, herdeira responsável. As cartas e diários lidos no sótão me mostraram que meu pai havia planejado tudo com precisão. Ele não deixara nada ao acaso. A organização meticulosa dos documentos, os recados silenciosos, as instruções indiretas
E até os objetos preservados com tanto cuidado eram um mapa que eu precisava decifrar. Cada item carregava uma intenção clara, e compreender essas intenções era crucial para tomar a decisão correta sobre o futuro da casa. Eu comecei a analisar os detalhes práticos, a estrutura da casa, os cômodos, a disposição dos objetos, a manutenção necessária, os custos que poderiam surgir. Mas mais importante do que o pragmatismo, percebi que havia uma dimensão emocional e estratégica que não podia ignorar. O diário mais antigo revelou uma faceta do meu pai que eu nunca havia compreendido completamente. Ele planejou o legado para mim, não apenas como uma herança material, mas como um teste de maturidade, paciência e responsabilidade. A distância que ele manteve durante minha infância, a rigidez nas regras, o silêncio em momentos em que outros esperariam palavras de afeto, tudo fazia parte de um método silencioso de preparar-me para compreender o valor do que estava recebendo. Cada descoberta que fiz até então reforçava essa ideia, tornando claro que vender a casa sem entender completamente seu significado seria negligenciar a intenção do meu pai e desperdiçar a profundidade do seu cuidado. Enquanto caminhava pelo jardim, observando cada árvore, cada caminho de pedra e cada sombra cuidadosamente planejada, senti uma conexão intensa com a visão dele. Ele havia estruturado a casa de forma que cada detalhe tivesse função, significado e propósito. Percebi que meu pai não apenas preservava objetos, mas valores, disciplina, observação, paciência, cuidado silencioso e inteligência estratégica. Cada elemento do espaço refletia sua mente, seu caráter e sua forma de amar, mesmo que de maneira contida. Compreender isso era essencial antes de tomar qualquer decisão sobre o destino da propriedade. A responsabilidade não era apenas emocional, havia também implicações práticas. Alguns documentos revelaram contratos, investimentos e registros legais que indicavam que a casa poderia ser um recurso estratégico para garantir minha segurança financeira. Meu pai previra minha vida futura de forma quase profética, preparando-me para enfrentar desafios que eu ainda não conhecia. Cada carta, cada diário, cada objeto estava carregado de instruções implícitas, um manual silencioso que precisava ser interpretado antes que eu pudesse agir. Enquanto refletia, percebi que a decisão sobre o futuro da casa exigiria equilíbrio entre emoção, razão e respeito pelo legado. Eu precisava honrar meu pai, compreender sua intenção, absorver suas lições e, ao mesmo tempo, considerar minhas próprias necessidades, limitações e objetivos. Cada possibilidade, vender, reformar, preservar ou transformar a casa, tinha impactos que iam além do tangível, tocando minha identidade, meu entendimento sobre minha família e a forma como eu me conectaria com meu passado e futuro. O peso dessa decisão começou a se tornar quase físico. Cada cômodo da casa parecia olhar para mim, cada objeto parecia sussurrar instruções silenciosas, e cada sombra parecia carregar a presença do meu pai, observando, esperando que eu interpretasse corretamente o que ele deixou. Eu percebi que não se tratava apenas de escolher o destino da casa, mas de reconhecer e assumir o legado de um homem que, mesmo em silêncio, havia guiado minha vida de forma estratégica, cuidadosa e amorosa. Ao longo de horas de reflexão, comecei a perceber que a melhor decisão não seria impulsiva, nem baseada apenas em lógica ou necessidade financeira. Seria baseada em compreensão profunda, respeito pelo legado e capacidade de absorver as lições que ele havia deixado escondidas em cada detalhe. Eu precisava estar preparada para transformar a casa em algo que refletisse tanto o que meu pai havia preservado, quanto minha própria identidade, integrando passado, presente e futuro em uma decisão que fosse coerente e significativa. Enquanto caminhava pelos corredores novamente, tocando os móveis, observando as paredes e respirando o ar carregado de memórias, percebi que meu coração começava a se alinhar com minha mente. A decisão sobre o futuro da casa não era simples, mas cada passo que eu dava, cada descoberta que absorvia, me tornava mais consciente de que podia assumir a responsabilidade com sabedoria. Era um processo de maturidade silenciosa, de integração emocional e prática, de compreensão do que significava ser herdeira de um homem que me amou de forma contida, estratégica e profundamente cuidadosa.
No final do dia, sentei-me no centro da sala principal, cercada por documentos, fotografias e lembranças, e senti uma clareza emergindo lentamente. A decisão que eu tomaria não precisaria ser imediata, mas precisava ser consciente. Eu precisava internalizar cada lição, absorver cada detalhe, respeitar cada escolha do meu pai e, ao mesmo tempo, assumir controle sobre minha própria vida e meu futuro. Era um momento de equilibrar emoção e razão, memória e decisão, respeito e autonomia, para que o futuro da casa refletisse não apenas seu legado, mas também minha própria história e valores. E nesse instante, percebi que a casa, com todos os seus segredos, objetos, diários, cartas e corredores silenciosos, não era apenas um espaço físico, era uma extensão da vida do meu pai, uma manifestação de seu cuidado e disciplina, e um convite para que eu assumisse o legado com consciência, coragem e respeito. O futuro da casa dependeria não apenas das minhas ações, mas da compreensão profunda de tudo que ele havia escondido, planejado e preservado para mim, esperando pacientemente que eu estivesse pronta para receber, interpretar e transformar. Ao decidir que precisava refletir antes de qualquer ação definitiva sobre a casa, percebi que não estava isolada apenas fisicamente, mas emocionalmente conectada a um mundo exterior que, até aquele momento, parecia distante e irrelevante diante da intensidade da experiência dentro da casa do meu pai. No entanto, assim que minhas primeiras descobertas começaram a se tornar visíveis, ainda que apenas em pensamentos e registros pessoais, senti que o mundo lá fora começaria a reagir à minha presença, à minha escolha e, inevitavelmente, à responsabilidade que eu agora carregava. O telefone tocou pela primeira vez naquela tarde, interrompendo o silêncio denso que preenchia a sala principal. Era minha irmã, com a voz carregada de curiosidade e uma pitada de reprovação. Ela queria saber por que eu não tinha vendido a casa ainda, por que demorava a tomar uma decisão e, de forma implícita, por que eu não compartilhava os detalhes do que estava encontrando. Enquanto ouvia suas perguntas, percebi que ela via a casa apenas como um bem material, uma oportunidade ou um peso, sem compreender que cada corredor, cada objeto e cada papel era para mim uma lição silenciosa, uma sequência de desafios que eu precisava absorver antes de agir. A tensão entre nossa percepção da casa era clara. Para ela, a realidade era simples, tangível. Para mim, era complexa, emocional e estratégica. Não demorou muito para que amigos próximos e colegas do trabalho começassem a comentar, perguntar e oferecer opiniões sobre o destino da casa. Alguns sugeriam vender imediatamente, outros oferecerem sugestões de reforma ou aluguel, cada um com a segurança de quem não vivenciou a construção silenciosa da história do meu pai e não compreendia a profundidade do legado que eu estava tentando absorver. Enquanto ouvia essas vozes externas, percebi uma sensação de deslocamento, como se ninguém pudesse realmente compreender a magnitude do que estava enfrentando. Ao mesmo tempo, isso me fez refletir sobre a importância de manter meu foco, de não me deixar influenciar por opiniões externas e de reconhecer que, no final, a decisão era exclusivamente minha. As interações externas, no entanto, não foram apenas conselhos ou curiosidade. Alguns familiares mais distantes começaram a questionar meu direito sobre a casa, insinuando que meu pai poderia ter tido intenções diferentes ou que outros membros da família tinham prioridade. A frustração e o desconforto surgiram imediatamente, mas também senti uma onda de determinação crescendo dentro de mim. Meu pai havia deixado instruções claras, preparar a cada detalhe com antecedência e preservar o legado para que eu estivesse pronta. A interferência do mundo exterior não diminuía a importância do que ele havia feito. Pelo contrário, reforçava a necessidade de firmeza e clareza na minha decisão. Enquanto refletia sobre essas reações, percebi que meu comportamento também era observado por colegas de profissão, pessoas do trabalho e da sociedade, que associavam minha decisão sobre a casa à minha disciplina, capacidade de julgamento e habilidades estratégicas. Como militar, estava acostumada a lidar com situações complexas, mas essa era diferente. Não havia protocolos claros, não havia procedimentos a seguir. Cada escolha que eu fazia em relação à casa era observada, interpretada
e, muitas vezes, julgada, sem que ninguém pudesse compreender a dimensão emocional, psicológica e estratégica do que eu vivenciava. Um dos momentos mais delicados veio quando recebi uma visita inesperada de um primo próximo, que chegou carregado de preocupações e conselhos não solicitados. Ele olhava para a casa com uma mistura de admiração e julgamento, comentando sobre valores de mercado, possibilidades de reforma e riscos que eu deveria considerar. Mantive-me em silêncio durante boa parte da conversa, absorvendo suas palavras sem reagir imediatamente. Cada sugestão, cada observação, cada olhar curioso me fazia refletir sobre a diferença entre o que a casa representava para mim e o que representava para os outros. Para mim, cada objeto era um fragmento de memória, cada documento um legado de cuidado e disciplina. Para eles, apenas espaço físico e oportunidade financeira. Enquanto refletia sobre essas diferenças, percebi que minha paciência seria testada continuamente. O mundo exterior, com suas expectativas, julgamentos e curiosidades, não poderia compreender a profundidade da relação entre eu e meu pai, entre eu e o legado que ele cuidadosamente estruturou. E foi nesse momento que compreendi que minha principal responsabilidade não era apenas decidir sobre a casa, mas proteger a narrativa que ele deixou, interpretá-la corretamente e manter minha autonomia diante da interferência externa. As mensagens e telefonemas se intensificaram com o passar dos dias. Amigos, familiares e conhecidos começaram a especular sobre minhas intenções, e as conversas telefônicas eram cada vez mais carregadas de pressões sutis ou explícitas. Senti a necessidade de estabelecer limites, de criar barreiras silenciosas para proteger meu processo interno de compreensão, mas sem cortar relações de forma abrupta. Eu precisava absorver as lições que meu pai deixara, interpretar os objetos e documentos, e decidir com calma antes de ceder às expectativas externas, mesmo quando pareciam justas ou razoáveis. Enquanto caminhava pelos corredores, refletindo sobre cada visita, cada telefonema e cada comentário recebido, percebi que havia uma clara diferença entre perceber e compreender. Perceber que o mundo exterior tinha opiniões, julgamentos e expectativas era fácil. Compreender que minha decisão precisava ser independente, estratégica e emocionalmente madura era o verdadeiro desafio. Cada passo dentro da casa reforçava a necessidade de calma, análise e introspecção, lembrando-me de que a herança do meu pai não era apenas material, mas também um exercício de inteligência emocional e disciplina. Em certo momento, enquanto observava a luz entrando pelas janelas do sótão, percebi que a reação do mundo exterior não deveria ser um fator de ansiedade ou influência indevida. Pelo contrário, era um lembrete da responsabilidade que agora carregava. Cada comentário, cada conselho, cada julgamento era um reflexo do mundo que esperava decisões rápidas e simplistas, enquanto eu precisava lidar com complexidade, legado e profundidade emocional. O contraste entre a compreensão superficial do mundo exterior e o conhecimento profundo que eu adquirira dentro da casa deixava claro que minhas escolhas não poderiam ser precipitadas. A percepção de que eu estava sendo observada e julgada trouxe à tona minha força interior. Percebi que, apesar das pressões externas, minha prioridade era honrar meu pai, absorver sua estratégia silenciosa e assumir o legado de forma consciente e madura. Cada interferência externa reforçava a necessidade de permanecer centrada, equilibrada e fiel àquilo que ele havia planejado, mostrando-me que responsabilidade, maturidade e paciência eram tão importantes quanto coragem e disciplina. Enquanto encerrava o dia, sentada na sala principal, cercada por caixas, documentos e memórias, compreendi que a reação do mundo exterior, com suas expectativas e julgamentos, era apenas uma camada de desafio a mais. Meu verdadeiro foco precisava estar na compreensão do legado do meu pai, na interpretação correta de seus ensinamentos e na decisão consciente sobre o futuro da casa. O mundo exterior poderia comentar, especular e pressionar, mas eu era a herdeira do silêncio, da disciplina e do cuidado estratégico que ele havia deixado. Minha decisão não seria influenciada por pressões externas, seria guiada pelo respeito, compreensão e responsabilidade que a própria casa e o legado do meu pai exigiam. E nesse instante, percebi que a reação do mundo exterior não era ameaça,
mas teste. Um teste da minha capacidade de manter foco, de proteger a herança silenciosa e de tomar decisões estratégicas e maduras. Cada telefonema, cada visita, cada comentário ou conselho servia para reforçar minha consciência de que a verdadeira responsabilidade estava dentro de mim, não nas opiniões alheias. E com essa percepção, senti-me mais preparada do que nunca para os próximos passos, pronta para assumir de fato o legado que meu pai deixou, sem ceder a expectativas externas, mas com inteligência, paciência e respeito profundo. Depois de dias, talvez semanas, percorrendo cada cômodo, analisando cada objeto, absorvendo cada carta, diário e segredo que meu pai deixou, comecei a perceber uma mudança profunda dentro de mim. A casa, que antes parecia um labirinto de mistérios e responsabilidades esmagadoras, transformou-se em um espaço de aprendizado, compreensão e renascimento. A tensão que me acompanhava desde o momento em que recebi as chaves começou a se dissolver lentamente, substituída por uma sensação de clareza que eu ainda não havia experimentado. O peso das memórias, das descobertas e das expectativas externas se alinhava agora com meu próprio ritmo, e eu sentia que estava finalmente pronta para assumir plenamente aquilo que me havia sido confiado. Caminhar pelos corredores já não me causava ansiedade. Cada sombra, cada detalhe arquitetônico, cada objeto cuidadosamente preservado se tornara um elo entre meu passado e meu presente, um guia silencioso para o futuro. As memórias da infância, os avisos sobre a casa em construção e as barreiras que meu pai havia colocado de forma tão rígida e protetiva começaram a fazer sentido de uma maneira que eu jamais poderia compreender quando criança. Ele havia construído não apenas paredes, móveis e cômodos, mas um caminho para minha própria maturidade, paciência e capacidade de decisão. Cada passo que eu dava dentro da casa agora me lembrava que eu era a herdeira de algo maior do que simples objetos ou paredes. Era uma herança de discernimento, disciplina e cuidado silencioso. Sentei-me na sala principal, cercada pelos diários, cartas e documentos que eu havia examinado nos últimos dias, e percebi que o mais importante não era a posse material, mas a compreensão e internalização do que cada detalhe representava. Cada decisão do meu pai, cada ato de cuidado aparentemente distante, cada segredo cuidadosamente guardado, era parte de um plano silencioso para preparar-me para a vida adulta, para a responsabilidade e para a autonomia emocional. A aceitação veio como uma onda lenta, mas implacável. Eu finalmente compreendia que a ausência dele não era negligência, mas amor estrategicamente exercido. Enquanto caminhava pelo quintal, sentia a luz do sol aquecer meu rosto, refletindo nas árvores que ele havia plantado, nos caminhos de pedra que ele havia disposto com precisão e nos canteiros que ele cuidara. Cada detalhe parecia sussurrar instruções silenciosas. Observe, respeite, compreenda. Eu percebi que aceitar o legado do meu pai não era apenas manter a casa em ordem, mas internalizar seus ensinamentos sobre disciplina, paciência e responsabilidade. Cada sombra que dançava sobre o chão de pedra era uma lembrança de que a vida requer equilíbrio entre o que é visível e o que é oculto, entre ação e reflexão, entre disciplina e amor. Enquanto reorganizava alguns objetos e devolvia documentos cuidadosamente às suas pastas, percebi que minha perspectiva havia mudado completamente. O que antes parecia um fardo, a casa, os segredos, a responsabilidade, agora era um instrumento de crescimento. A compreensão de que cada detalhe, cada barreira, cada silêncio do meu pai tinha um propósito me enchia de gratidão e admiração. Ele me havia preparado, moldado e testado, e agora eu estava pronta para assumir tudo com consciência plena, sabendo que a responsabilidade era minha, mas também que eu possuía as ferramentas para lidar com ela com força e sabedoria. Enquanto observava uma fotografia antiga dele, sentado em uma poltrona do escritório, segurando uma caneta e com expressão séria, percebi que nunca mais poderia vê-lo apenas como o pai distante que me negou acesso à casa. Ele era um estrategista silencioso, alguém que usou o espaço, os objetos e o tempo para me ensinar a maturidade e a paciência. Cada lembrança,
Cada documento, cada segredo guardado agora fazia sentido. E eu podia sentir uma conexão emocional que transcendia a presença física. Era como se ele ainda estivesse ali, guiando-me, mas de uma forma que exigia atenção, reflexão e compreensão profunda. Decidi caminhar lentamente pelos corredores, tocando cada parede, observando cada sombra e cada detalhe arquitetônico. Cada cômodo, cada objeto, cada sombra era um lembrete do legado de cuidado e disciplina que eu precisava honrar. A casa, antes um espaço de mistério e ansiedade, tornara-se um templo de aprendizado silencioso, um lugar onde eu podia compreender e internalizar cada lição que meu pai havia deixado. Sentir esse peso transformador foi intenso, mas também libertador, porque percebi que agora eu podia decidir com clareza sobre o futuro da casa e de meu próprio legado. Enquanto subia as escadas para o sótão pela última vez naquele dia, percebi que a sensação de renascimento não era apenas emocional, mas física. Meu corpo sentia leveza, minhas mãos firmes, minha respiração calma. A tensão que me acompanhara desde o momento em que recebi as chaves começou a se dissolver, substituída por confiança, compreensão e determinação. Eu não apenas aceitava o legado, mas estava pronta para transformá-lo em algo que refletisse minha própria identidade, integrando o cuidado, a disciplina e a estratégia que aprendi a valorizar. No sótão, olhei novamente para a escrivaninha, para os envelopes e diários, e percebi que não precisava mais ter pressa. Cada item, cada papel, cada lembrança tinha sido deixado para que eu compreendesse, assimilasse e decidisse com calma. E nesse instante, compreendi que a verdadeira herança do meu pai não era apenas a casa ou os objetos, mas a capacidade de interpretar, compreender e agir com responsabilidade. Aceitar o legado significava assumir a autonomia emocional, respeitar o cuidado silencioso que ele deixou e transformar tudo isso em aprendizado e força para o futuro. Enquanto saía do sótão, respirando profundamente, percebi que cada corredor, cada sombra, cada detalhe arquitetônico agora me transmitia paz. Eu estava conectada com o meu passado, consciente do presente e preparada para o futuro. A casa não era mais apenas o lugar onde meu pai vivera, mas o espaço onde eu poderia renascer, refletir e decidir sobre minha vida com clareza e confiança. Cada objeto, cada fotografia, cada carta era um lembrete de que o amor, mesmo silencioso e estratégico, pode ser mais poderoso do que qualquer demonstração explícita. No final do dia, sentei-me na sala principal, observando a luz do pôr do sol entrar pelas janelas, refletindo nas paredes e nos móveis cuidadosamente preservados. Senti que a aceitação não era um ato final, mas um processo contínuo. Eu estava renascendo não apenas como herdeira de uma casa, mas como filha capaz de compreender o pai que eu tivera, mulher capaz de interpretar e honrar o legado que me foi deixado, e humana capaz de integrar emoção, razão e responsabilidade de forma completa. E naquele momento, percebi que a transformação era real. A casa, os segredos, os diários, as cartas, cada corredor e cada sombra haviam me ensinado que aceitar é compreender, respeitar e transformar. Eu não apenas possuía a casa, mas agora possuía entendimento, maturidade e autonomia. O silêncio do meu pai, suas barreiras e cuidados estratégicos tinham culminado em um legado que eu finalmente podia abraçar, e no abraço desse legado, senti meu próprio renascimento, pleno, consciente e inegavelmente meu.